Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus um ponto da palavra que o Senhor tem nos mostrado no livro do Eclesiastes. Eclesiastes está depois de Provérbios, no capítulo 3. Livro do Eclesiastes, que quer dizer o pregador, capítulo 3, alguns versos que o Senhor nos mostra, irmãos. Diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até ao fim. Até aqui a leitura, irmãos. Amém. Queridos irmãos, sabemos que este livro do pregador, ou livro do Eclesiastes, foi escrito por Salomão, como no início está escrito, que foi o rei, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. E quem foi rei, sendo filho de Davi, e que reinou em Jerusalém, foi justamente Salomão. E sabemos que Salomão foi escolhido por Deus, irmãos, para esta missão, para esta obra, na nação que Deus amou, na nação que Deus escolheu por seu povo, que foi a nação de Israel. E vemos, irmãos, que Salomão era muito novo na idade, quando caiu sobre ele o peso desta tão grande responsabilidade de reinar em Jerusalém. Mas ele, irmãos, na primeira vez que fez adoração pública como rei, naquela época a arca estava num determinado lugar, Gibeon, salvo erro. Ele foi até onde estava a arca do concerto
E ali ele fez uma oferta muito grande, dentro das suas condições, dentro da sua capacidade. Porque as coisas de Deus, irmãos, Deus se agrada em ver cada um buscar servi-lo de acordo com a sua capacidade. Por isso ele chamou a atenção dos discípulos para a oferta da viúva pobre, que deu 2 pequenas moedas, mas deu tudo o que tinha. E também Deus amou, vendo Salomão, o que fez, irmão, dentro da sua capacidade, uma quantidade de holocaustos muito grande. E naquela noite, numa revelação, ou que seja um sonho, irmão, mas era um sonho divino realmente, como uma revelação, Deus aparecendo para ele disse: Salomão, pede o que quiseres que eu te dê e eu vou te dar. E era Deus falando, irmãos. Portanto, Salomão podia pedir o que quisesse: material, riqueza, um reinado esplendoroso, ser famoso, ter uma vida longa. Mas Salomão pediu: Senhor, tu sabes que eu assumi o reino, uma responsabilidade tão grande, e que meu pai procurou te agradar, e meu pai foi um rei que teve um bom reinado. E agora quem sou eu? Eu preciso de sabedoria. Me dê sabedoria, Senhor, para governar esta nação, este povo, que é o teu povo, para que eu saiba sair das situações e das causas no meio do teu povo, e que eu saiba entrar também. Glória ao nome do Senhor. E diz a palavra, irmãos, Deus é onisciente, mas Ele nos deu liberdade de pensar, irmão, e nos fez semelhante a Ele. O ser humano é um pequeno Deus. Deus se admirou. Salomão, não me pediste ouro, nem prata, nem riqueza, nem honra, nem posição, nem a morte dos inimigos. Porque, irmãos, sábios que houveram aí, e que hoje serve de livro de cabeceira para políticos e para grandes, são os conselhos que foram dados para quem assume o comando de uma nação, se torna um príncipe, se torna um rei. Um dos conselhos deste, que não vou citar o nome, irmãos, mas é livro de cabeceira para muitos, é tirar do caminho o inimigo, de qual não importa os meios, nem que for para, enfim, irmão, é para livrar de inimigo. E Deus disse isto: Salomão, você não me pediu a morte dos teus inimigos, mas me pediu sabedoria, Salomão. Eu vou te dar o que você pediu, e o que você não pediu eu te darei também. Glória ao nome do Senhor. Riqueza, honra, paz no teu reinado. Glória ao nome do Senhor. Eu te abençoarei grandissimamente. Irmãos, é a palavra que o Senhor manda para nós hoje, que nem imaginava de entrar o Senhor trazer nesse início esta parte. Mas olha, irmãos, cada um que aqui está, e quem está ouvindo esta palavra, peça a Deus sabedoria na tua vida como um servo de Deus, no teu trabalho, na tua vida como um pai de família, como uma mãe de família. Você, jovem, que também como Salomão tem aí a vida toda pela frente, peça a Deus sabedoria. A sabedoria verdadeira é Jesus Cristo. Ele virá habitar no teu coração,
te guiará, te abençoará, fará próspera a tua carreira e te livrará do mal também. Então, irmãos, este Salomão, que depois realmente não houve, nem antes dele e nem depois, pessoa tão rica, tão pacífica, tão sábia, a não ser Jesus Cristo, porque ele mesmo disse: a rainha do meio-dia, do meridione, do sul, fez uma viagem tão longa para ouvir e ver o reinado de Salomão, a sua sabedoria. E eu vos digo, eis, aqui está, que era ele, quem é maior do que Salomão. Glória ao nome do Senhor. Era o Filho de Deus, era a personificação da eterna e verdadeira sabedoria, que sobre Salomão coube uma pequena parcela, mas a totalidade estava em Cristo. E Cristo pode dispensar para nós, irmãos, a sabedoria. E se tem algum servo de Deus ouvindo esta palavra, que está diante de alguma causa difícil, que o irmão não sabe como proceder, que rumo tomar e o que fazer, permita a Deus que esta palavra seja como um orvalho celeste, que caia sobre a face da terra, e que uma partícula, uma gotícula, caia na cabeça de cada um, a começar de mim, glória ao nome do Senhor. Que haja sabedoria em nós, irmãos, para poder sair e entrar no meio do povo de Deus, que é o povo que custou o sangue de Cristo. Então, dentre tantas coisas que estão nos provérbios, que foi escrito por Salomão também, e aqui do pregador, o Senhor trouxe esta parte, irmãos, deste capítulo 3. Há um tempo determinado por Deus para tudo e para todas as coisas. Então a irmã, o irmão que orou e perguntou: Senhor, até quando? O Senhor te diz: não há tempo bom que nunca termine, mas também não há tempo mau que nunca se acabe. Glória ao nome do Senhor. Há um tempo determinado por Deus para cada coisa, e bem-aventurado aquele que em todo o tempo, seja ele de dor, de lágrima, mal, não se esquece de Deus. Na bonança o Senhor também virá na tua vida e não te desamparará. E aquele que na bonança não se esquece de Deus, o Senhor é um socorro bem presente no tempo da angústia. Irmão, quantos que se perderam porque não souberam administrar o tempo. Alguns, no tempo da juventude, do vigor, da saúde, se esqueceram de Deus. Depois, no tempo da enfermidade, da velhice, da angústia, busca a Deus. Deus é misericordioso, não rejeita quem o busca, mas lembra-te de uma coisa: aquele que no tempo do vigor físico, da juventude, não se esqueceu de Deus, o Senhor não te desampara na velhice, na enfermidade, na lágrima. Glória ao nome do Senhor. Ele passará contigo pelo vale da sombra da morte. E aqui, irmãos, é impossível, o tempo não nos permite, ver cada
cada situação que há um tempo bom, mas há um tempo ruim. Há tempo de nascer, mas há o tempo de morrer. Há tempo de plantar e há o tempo da colheita. Há tempo de rir, mas há o tempo de chorar. De modo que, como uma longa estrada, irmão, tem subidas, montanhas, tem vales, tem hora de sol, calor, tem momento de frio, de chuva. A nossa vida, a nossa carreira da vida terrena, irmãos, tem tudo isto. Mas bem-aventurado quem em todo tempo não se esquece do Senhor. E lembra, irmão, o que você planta, porque vai colher. Não se esqueça do Senhor na alegria, no sorriso, no momento de saltar de prazer, porque Ele não te deixará na hora do pranto, do luto, da lágrima. Ele será um consolo e uma sombra à tua direita. Glória ao nome do Senhor. Portanto, há tempo para tudo, irmão, mas há o tempo determinado por Deus para terminar essa pandemia. Há o tempo determinado por Deus para voltar a alegria no coração enlutado. Glória ao nome do Senhor, porque tem o tempo de chorar, mas tem o tempo de rir também. Há o tempo de rasgar, mas há o tempo de costurar. Cozer, este cozer aqui com S, não é de cozinhar, é de costurar, de restaurar. E Deus é capaz de fazer uma costura, uma emenda, que ninguém enxerga a cicatriz. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe alguém, Senhor, eu estou com o coração partido, estou com o coração despedaçado, rasgado. O Senhor costura e ninguém vê cicatriz. Glória ao nome do Senhor. Há o tempo de falar, mas há o tempo de ficar calado. Que Deus nos dê a luz. A irmã, o irmão que tem os filhos, crianças e adolescentes e jovens, o Senhor vai te dar a sabedoria de falar na hora certa, mas de calar também, e respeitar o direito do adolescente, respeitar o direito da criança, respeitar o direito do jovem. O Senhor vai guiar para você falar na hora certa, porque a palavra falada fora de hora pode atrapalhar até um plano de Deus, mas a palavra certa, dita na hora certa. Irmão, tem uma comparação linda em Provérbios. É como maçãs de ouro servida numa bandeja de prata. Glória ao nome do Senhor. Ou servida ou exibida, porque na verdade não é para comer, é para um enfeite, é para enfeitar uma mesa real. Imaginem, irmãos, uma bandeja de prata com maçãs de ouro. Assim são as palavras faladas na hora certa. E aqui diz a palavra, irmão: há o tempo de falar, mas há o tempo de ficar calado. Irmãos, José, quando viu os irmãos deles na fila dos estrangeiros,
porque os egípcios eram autorizados a pegar nos armazéns a comida com os gerentes, com quem estava ali para administrar os armazéns. Mas quem não fosse egípcio, que fosse de outra nação, e viesse pedir por misericórdia para comprar trigo, tinha que falar com o governador. E quando ele viu na fila dos estrangeiros, os irmãos dele, irmãos, imagina o coração de José. Que vontade de falar, de abraçar, de dizer: eu sou José. Mas não era hora, era tempo de calar. Então ele usou de intérpretes, que em egípcio falava com eles, e eles respondiam para o tradutor em hebraico. Mas José não precisava do tradutor, ele podia falar diretamente, mas não era a hora. Irmão, tem hora de falar, mas agora é a hora de calar. Glória ao nome do Senhor. Mas chegou a hora de José falar. Quando o menino Moisés, dentro daquela arca construída ali pela mãe, e que na borda do Nilo, entre os juncos, ela deixou e não teve coragem de continuar ali, foi embora para casa e disse para Miriam: você fica aqui. Miriam era uma adolescente, pois dá a entender pela palavra que era cerca de 11, 12 anos mais velha que Moisés. Miriam ficou por ali para levar a notícia para a mãe. Se um crocodilo do Nilo, farejando o cheiro da carne tenra de um menino, viesse ali e o levasse para o fundo d'água, ou um soldado, ouvindo o choro, viesse ali e tirasse a vida, deduzindo que era um menino hebreu, Miriam estava aguardando, e viu a princesa com as damas de companhia descendo, e que ouviu o choro do menino, e pediu para puxar o cesto, abrir, e viu o rosto daquela criança de 3 meses de nascido, bonito, mesmo chorando, bonito. Irmão, mesmo no pranto do crente, ele é precioso à vista de Deus. Glória ao nome do Senhor. Mesmo na lágrima, o Senhor olha e acha importante: meu servo, minha serva, mesmo em lágrima e provação, continua fiel à minha palavra. E a princesa achou bonito e perguntou para as moças que a acompanhavam: eu vou criar esse menino para mim. Quem de vocês sabe ou conhece uma mulher que tem criança ou teve criança recentemente e tem os peitos cheios de leite, para amamentar essa criança para mim, criar como meu filho? Irmão, Deus tirou da memória daquelas mulheres, moças, damas de companhia, a lembrança. E os irmãos imaginem Miriam com a vontade de falar, irmão, mas tinha que aguardar a hora certa. Era tempo de calar, para não atrapalhar o plano de Deus. Oh, irmão, você que pediu a palavra: vou fazer, vou acontecer, vou falar e vou mostrar. Cala-te, é tempo de ficar calado. Glória ao nome do Senhor. Quando ninguém respondeu, e que por certo ela já estava saindo dali, se apresentou aquela adolescente. E certamente, irmão, a Bíblia é muito resumida, mas podemos imaginar, e com muita lógica, ela se curvar humildemente, pedir licença: eu posso falar?
e foi autorizada a falar. A rainha vai te autorizar a falar. Aquela que reina entre nós é a palavra do Senhor. Vai chegar a hora que o Senhor vai dizer: fala agora, e é a hora de falar. E ela, autorizada a falar, ela disse: eu conheço alguém. Eu ouvi a senhora perguntando. Eu conheço alguém que tem bastante leite para este menino. Era a mãe dela, era a mãe do seu irmão. Glória ao nome do Senhor. E foi ela quem guiou, e a mãe aguardando, irmão, certamente, uma notícia muito triste. Ouviu talvez a melhor notícia da vida dela. Foi pago o salário para ela amamentar o próprio filho. E que deveria ter, irmão. Também ninguém vem me perguntar onde que está escrito, porque não está escrito. Mas é lógico, se ali estava, irmão, futuro estadista do Egito e filho da princesa que era herdeira, tinha segurança dia e noite, tinha comida da melhor do Egito e tinha o dinheiro para a mãe cuidar do próprio filho. Irmão, aquilo que parece que está perdido, o Senhor resgata. Aquilo que parece que não tem jeito, o Senhor tem o jeito na hora certa. Então, irmãos, a palavra hoje é esta: há uma agenda traçada para a tua vida, para a minha vida, para a vida de cada um que está ouvindo esta palavra. O irmão pode ser, e temos muitos irmãos que são até autoridades, que têm muita responsabilidade, que têm apontamentos e que têm agenda para o mês de setembro e outubro, dia tal, tantas horas, tal coisa, e cada um tem a sua agenda, seja ele um advogado, um médico, ou um comerciante, ou alguém que viaja, tem os apontamentos. Mas saiba que aquele que conhece o futuro já tem a tua agenda traçada, a minha agenda, a agenda de cada um de nós. E no verso 24 do capítulo 20 de Provérbios, está escrito assim: os passos do ser humano, do homem no sentido de ser pessoa humana, os passos do homem são guiados por Deus. Como pode o homem entender o seu caminho? Pois não é ele que traça, irmão. Quem dirige os passos teus e meu e de todos é o Senhor. Por isso descansa diante desta palavra. Deixa a tua causa na mão de Deus. Ele te guiará. A hora de falar e a hora de calar, Ele te fará sentir, te fará saber. Cuidado com o que você planta, porque a colheita virá. Quem planta amor e paz, misericórdia e perdão, colherá molhos com abundância. Quem plantar ódio, divisão, inveja, dissensão, calúnia, vai colher com abundância, e muitos não suportará a colheita. Que Deus tenha misericórdia. E diz aqui a palavra, irmão, que Deus determinou um tempo para todas as coisas. E aquilo que é o tempo de Deus é formoso no seu tempo. E é verdade, irmãos. Os últimos versos do capítulo 8 de Gênesis, os dois últimos versos, depois que Noé terminou o dilúvio e Noé fez um holocausto,
Deus se agradou, e está escrito desta forma, depois leiam em casa, Gênesis 8, os 2 últimos versos do capítulo. Deus disse: não derramarei mais a minha ira sobre os habitantes da terra. Estabeleceu o juízo. Isso vai ser no final. Não destruirei mais a terra. E estabeleço que, enquanto a terra durar, sementeira e colheita, calor e frio, as estações do ano, chuva e sol, dia e noite, não acabarão. E aqui está escrito, irmão, tudo Deus fez formoso em seu tempo, mas tudo aquilo que é fora do tempo fica feio, irmão, perde a formosura. Então uma criança de 2, 3 aninhos, pegando uma caixinha e fazendo de conta que é um ônibus, que é um caminhãozinho, e imitando o ronco de um motor, quem vê a criança fazer isto, acha bonito e ri, um riso de amor por aquela criança. Mas se um adulto, uma pessoa idosa, fizer o mesmo, todos vão ter dó. Está perdendo o juízo. Por quê? Porque está fora do tempo. Para a criança é formoso, mas para um adulto é feio. Então analisa bem a tua vida, irmão. Analisa bem a tua vida. Se você está no tempo da tua juventude, sirva a Deus e busca o temor de Deus. Se é o tempo do irmão criar família, seja um homem responsável, uma mulher responsável, tenha o teu trabalho, cumpra com as tuas obrigações. Se é uma pessoa já idosa, não te envergonhe dos teus cabelos brancos e das rugas e da idade. O irmão é um velho formoso, a irmã é uma velha formosa, porque tudo Deus fez formoso no seu tempo. E tudo que for fora do tempo perde a beleza e perde a formosura. Conforma-te, irmão, com o que Deus te preparou, conforma-te com a idade que veio sobre ti, conforma-te com o tempo determinado por Deus na tua vida, e sirva a Deus em todo o tempo, porque aqueles que forem servidores iniciará um tempo eterno, onde as estações e onde as sucessões de dia e noite, de verão e de inverno, de calor e de frio, deixará de existir, porque tudo será luz, tudo será eterno, e entrará na eternidade, irmão, quem em todo o tempo do seu caminhar procurou servir a Deus. É a palavra. E o irmão que perguntou, mas e a minha prova? O tempo dela está chegado também. Glória ao nome do Senhor, porque tudo tem um tempo determinado por Deus. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos unidos a agradecer a Deus. Amém. Aleluia. Altíssimo Deus, graças nós te damos pelo dia que tu nos deu, nos guardou, nos abençoou e nos ajudou, Senhor,
Ao chegar a noite, preparaste o nosso coração para podermos participar desse santo serviço de culto, a qual a nossa alma está sentindo a Tua presença gloriosa. Te damos graça pela presidência, por tudo que foi feito, os que trabalharam a favor deste culto. Te damos graça, Senhor, que o Teu povo, pouco número, são aqui, mas espalhado nessa terra, nesse país nosso, até outros países, estão glorificando o Teu nome, porque a mesma presença que está aqui está nos vossos corações lá. Estamos nós como passarinho, na hora em que a mãe traz a comida para nós se alimentar. E depois de alimentar, nós estamos dando glória ao Teu nome. Te damos graça pela boa presidência que deste ao Teu servo. Te damos graça pelos músicos, pelas organistas, pelos Teus servos que trabalharam com carinho e com amor para esse culto online, para ser transmitido em todo o local da nossa nação e as demais. Te damos maiormente graça por esta gloriosa palavra. Ela nessa noite nos mostrou, nos revelou a Tua vontade na nossa vida. Fez-nos saber que Tu é Deus sobre todas as coisas e que a Tua palavra já está trabalhando na nossa vida. Pode ser o lugar mais humilde que está ouvindo esta palavra. Tu já está trabalhando, Senhor. E ao amanhecer o nosso dia, a nossa alma vai alegrar diante da Tua presença, porque mais uma vez Tu falou com as nossas almas. Te damos graça por tudo, é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o qual é bendito e eterno. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe.